Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 51. Quando cheguei em casa, minha mãe estava fazendo salmão do jeito que gostamos, enrolado em toalhas de papel molhadas no micro-ondas. Não parece possível que uma coisa tão simples seja tão gostosa, mas é. Bem na hora, disse ela. Tem uma salada Caesar de saquinho na geladeira. Você pode servir para mim? Posso. Peguei a embalagem na geladeira, no refrigerador e abri. Não esquece de lavar. O saco diz que é pré-lavado, mas não confio nisso. Use o escorredor de macarrão. Peguei o escorredor, joguei a alface dentro e usei o borrifador. Eu fui até o nosso antigo prédio, falei. Eu não estava olhando para ela. Estava concentrado no trabalho. Achei mesmo que iria. Ele estava lá? Estava. Eu perguntei por que a filha nunca vinha visitá-lo, nem veio ao enterro. Fechei a torneira. Ela estava em uma instituição para doentes mentais, mãe. Ele disse que ela vai ficar lá pelo resto da vida. Ela matou o próprio bebê e depois tentou se matar. Minha mãe estava se preparando para botar o salmão no micro-ondas, mas acabou colocando na bancada e se sentou em um dos bancos. Ah, meu Deus! Mona me disse que ela era assistente em um laboratório de biologia na Caltech. Ela pareceu tão orgulhosa. O professor Bucket diz que ela está cata alguma coisa. Catatônica. É, isso aí. Minha mãe estava olhando para nosso futuro jantar. A carne rosada do salmão aparecendo sob a cobertura das toalhas de papel. Ela pareceu estar pensando profundamente. De repente, a linha vertical entre as sobrancelhas sumiu. Então, agora nós sabemos uma coisa que não devíamos saber. Está feito e não pode ser desfeito. Todo mundo tem segredos, Jamie. Você vai descobrir isso sozinho com o tempo. Graças a Liz e Kenneth Terriot, eu já tinha descoberto. E também descobri o segredo da minha mãe. Depois. Capítulo 52. Kenneth Terriot desapareceu dos noticiários e foi substituído por outros monstros. E como ele parou de me assombrar, também desapareceu da superfície da minha mente. Quando o outono esfriou e deu lugar ao inverno, eu continuei tendo a tendência de dar um passo para trás quando a porta do elevador se abria. Mas quando fiz 14 anos, essa mania já tinha desaparecido. Eu vi outras pessoas mortas de tempos em tempos. E deve ter havido algumas que não percebi, porque elas pareciam gente normal, a não ser que tivessem morrido de ferimentos, ou se eu chegasse bem perto. Vou contar sobre uma, apesar de não ter nada a ver com a minha história principal. Era um garotinho não muito mais velho do que eu no dia em que vi a Sra. Bucket. Ele estava parado na divisória no meio da parque, de short vermelho e camiseta de Star Wars. Estava pálido como papel. Seus lábios estavam azuis. E acho que ele estava tentando chorar, embora não houvesse lágrimas. Como ele parecia vagamente familiar, eu atravessei um lado da parque e perguntei qual era o problema. Sabe como é, além de ele estar morto? Não consigo encontrar o caminho de casa. Você sabe seu endereço? Eu moro na 2ª Avenida, 490, apartamento 16B. Ele repetiu como se fosse uma gravação. Tudo bem, é bem perto. Vem, garoto, vou te levar lá. Era um prédio chamado Kipsey Bay Court. Quando chegamos lá, ele se sentou no meio-fio. Ele não estava chorando mais e estava começando a ficar com aquele olhar distante que eles ficam, e não gostei de deixá-lo lá, mas não sabia o que fazer. Antes de sair, eu perguntei o nome dele, e ele disse que era Richard Scalari. Aí eu soube onde o tinha visto. A foto dele apareceu na NY1. Uns garotos maiores o afogaram no Lago Swan,
que fica no Central Park. Os garotos choraram pra caralho e disseram que era só uma brincadeira. Talvez fosse verdade. Talvez eu vá entender esse tipo de coisa depois, mas acho que não. Capítulo 53. Naquela época, nós estávamos tão bem que eu poderia ter ido estudar em uma escola particular. Minha mãe me mostrou livretos da Dalton School e da French Seminary, mas escolhi ficar em uma pública e estudar na Roseville, casa dos Mustangs. E foi tudo bem. Foram bons anos para minha mãe e para mim. Ela conseguiu um cliente super importante que escrevia histórias sobre trolls e elfos da floresta e homens nobres que saíam em missões. Eu arrumei uma namorada, mais ou menos. Mary Lou Stan era uma espécie de intelectual gótica, apesar do nome de garota comum. Era também cinéfila. Nós íamos ao Angélica uma vez por semana e nos sentávamos na fila de trás, lendo legendas. Um dia, pouco depois do meu aniversário, eu tinha chegado à grandiosa idade de 15 anos, minha mãe mandou uma mensagem de texto e perguntou se eu podia passar na agência depois da aula, em vez de ir direto para casa. Não era nada demais, só uma notícia que ela queria me dar em pessoa. Quando cheguei lá, ela serviu uma xícara de café para mim, incomum, mas não inédito na época, e perguntou se eu me lembrava de Jesus Hernandes. Eu falei que sim. Ele foi parceiro da Liz por alguns anos, e minha mãe me levou junto umas 2 vezes quando ela e Liz jantaram com o detetive Hernandes e a esposa. Fazia muito tempo, mas é difícil esquecer um detetive de 1,80 m chamado Jesus, mesmo quando a pronúncia é Jesus. Eu amava os dreadlocks dele, comentei. Eram irados. Ele me ligou para contar que Liz perdeu o emprego. Minha mãe e Liz tinham terminado havia muito tempo, mas minha mãe parecia triste mesmo assim. Ela foi pega transportando drogas, muita heroína, pelo que Jesus falou. A notícia me atingiu com força. Liz não foi boa para minha mãe depois de um tempo e também não foi boa para mim, mas foi ruim mesmo assim. Eu me lembrei dela fazendo cócegas em mim até eu quase molhar a cueca e de me sentar entre ela e minha mãe no sofá, nós 3 fazendo piadas idiotas sobre os programas, e da vez que ela me levou ao zoológico do Bronx e comprou um algodão doce que era maior do que minha cabeça. Não esqueça também que ela salvou 50, talvez 100 vidas que teriam sido perdidas se a última bomba do Tamper tivesse explodido. A motivação dela podia ter sido boa ou podia ter sido ruim, mas aquelas vidas foram salvas mesmo assim. Aquela coisa dita na última discussão voltou à minha mente. Coisa séria, minha mãe falou. Ela não vai ser presa, vai? Bom, ela saiu pagando fiança agora, Jesus disse, mas no fim das contas, acho que tem uma boa chance que vá, querido. Ah, porra! Pensei na Liz de macacão laranja, com umas mulheres daquela série da Netflix que minha mãe via às vezes. Ela segurou minha mão. Tá. Capítulo 54. Foi 2 ou 3 semanas depois disso que Liz me sequestrou. Você pode dizer que ela fez isso na primeira vez, com Terry-O, mas aquilo também pode ser visto como um sequestro relâmpago. Dessa outra vez foi pra valer. Ela não me empurrou para dentro do carro esperneando e gritando, mas me forçou mesmo assim. O que torna o que aconteceu o sequestro, na minha opinião. Eu era do time de tênis, voltando para casa depois de várias partidas de treino, que nosso treinador chamava de aquecimento, por algum motivo idiota. Estava com a mochila nas costas e a bolsa de tênis na mão. Estava indo para o ponto de ônibus e vi uma mulher encostada em um Toyota surrado, olhando o celular. Passei direto sem olhar 2 vezes. Nem passou pela minha cabeça que aquela mulher magrela, com o cabelo louro cor de palha voando em volta da gola de um casacão, com um suéter cinza enorme,
Botas de cowboy surradas que desapareciam nas pernas de uma calça jeans larga era a antiga amiga da minha mãe. A antiga amiga da minha mãe gostava de calças de boca larga, de cores escuras e blusas de sedas decotadas. A antiga amiga da minha mãe usava o cabelo preso em um rabo de cavalo curto. A antiga amiga da minha mãe parecia saudável. Ei, campeão, uma velha amiga não merece nem um oi? Eu parei e me virei. Por um momento, continuei sem reconhecê-la. O rosto dela estava ossudo e pálido. Havia manchas não disfarçadas por maquiagem na testa dela. Todas as curvas que admirei, de um jeito infantil, tenho que dizer, tinham sumido. O suéter largo embaixo do casaco mostrava só um rastro do que antes eram seios generosos. Meu palpite era que ela estava 20 ou 25 quilos mais magra e parecendo 20 anos mais velha. Liz? Eu mesma. Ela abriu um sorriso para mim e o escondeu limpando o nariz com a base da mão. Chapada, eu pensei. Ela está chapada. Como você está? Talvez não tenha sido a pergunta mais inteligente, mas a única em que consegui pensar considerando as circunstâncias. E tomei o cuidado de manter uma distância que considerei segura dela, para poder correr se ela tentasse alguma coisa estranha. E parecia uma possibilidade, porque ela estava estranha. Não como os atores fingindo serem viciados em drogas na televisão, mas como os verdadeiros que a gente vê de tempos em tempos, cochilando em bancos de parques ou nas entradas de prédios abandonados. Acho que Nova York está bem melhor do que era, mas os drogados ainda são parte ocasional do cenário. Como eu pareço estar? Ela riu, mas não de um jeito alegre. Nem responde. Mas ei, nós fizemos um carnaval naquela época, hein? Eu mereço mais crédito por aquilo do que ganhei. Mas e daí? A gente salvou várias vidas. Pensei em tudo pelo que passei por causa dela. Nem foi só por causa de Terrio. Ela fodeu a vida da minha mãe. Liz Dutton fez nós dois passarmos momentos horríveis. E ali estava ela de novo. Uma maçã podre, aparecendo quando a gente menos espera. Fiquei com raiva. Você não mereceu nenhum crédito. Fui eu que fiz ele falar. E paguei um preço por isso. Você nem vai querer saber. Ela inclinou a cabeça. Claro que quero. Me conta sobre o preço que você pagou, campeão. Uns pesadelos com um buraco na cabeça dele? Se você quer saber de pesadelos, dá uma olhada em 3 criaturas torradas em um carro queimado, sendo uma delas uma criança em uma cadeirinha de carro. Qual foi o preço que você pagou? Esquece. Falei e saí andando. Ela esticou a mão e segurou a alça da minha bolsa de tênis. Não tão rápido. Preciso de você de novo, campeão. Então se prepara. De jeito nenhum. E solta minha bolsa. Ela não soltou e eu puxei. Ela caiu de joelhos, soltando um gritinho e deixando a alça escapar. Um homem adulto que estava passando parou e me olhou, do jeito que os adultos olham para os adolescentes quando os veem fazendo uma coisa ruim. Não se faz isso com uma mulher, garoto. Vai se foder, disse Liz para ele, se levantando. Sou da polícia. Ok, disse o homem e saiu andando. Ele não olhou para trás. Você não é mais da polícia, e eu não vou a lugar nenhum com você. Não quero nem falar com você, então me deixe em paz. Eu ainda estava me sentindo meio mal por ter puxado com tanta força que ela caiu de joelhos. Eu me lembrava dela de joelhos no nosso apartamento. Mas por que estava brincando de carrinho matchbox comigo? Tentei dizer para mim mesmo que aquilo havia sido em outra vida, mas não deu certo porque não foi em outra vida. Foi na minha vida. Ah, mas você vem. Se não quiser que o mundo todo saiba quem realmente escreveu o último livro do Regis Thomas, claro. O maior best-seller que arrancou a tia da falência bem a tempo? O best-seller póstumo? Você não faria isso.
E quando o choque do que ela disse diminuiu um pouco, você não pode fazer isso. Seria sua palavra contra a da minha mãe, a palavra de uma traficante de drogas. Além de drogada, pelo que parece. E quem acreditaria em você? Ninguém. Ela tinha guardado o celular no bolso. Agora ela o pegou. Tia não foi a única gravando naquele dia. Escuta isso. O que ouvi deu um nó no meu estômago. Era a minha voz, bem mais jovem, mas ainda minha, dizendo para minha mãe que Purity encontraria a chave que estava procurando debaixo de um toco podre de árvore no caminho para o lago Roanoke. Minha mãe. Como ela vai saber do toco? Uma pausa. Eu. Marty Bettencourt vai fazer uma cruz com giz nele. Minha mãe. O que ela faz com a chave? Uma pausa. Eu. Leva para Hannah Royden. Elas vão juntas ao pântano e encontram a caverna. Minha mãe. Hannah faz a fogueira da busca? A mesma coisa que fez ela ser enforcada como bruxa? Uma pausa. Eu. Isso mesmo. E ele diz que George vai atrás delas. E ele diz que olhar para Hannah deixa George entumecido. O que é isso, mãe? Minha mãe. Não importa. Liz parou a gravação aí. Eu gravei bem mais. Não tudo, mas pelo menos 1 hora. Não tenha dúvida, campeão. Isso é você dizendo para sua mãe o enredo do livro que ela escreveu. E você seria uma parte maior da história. James Coughlin, o garoto médio. Fiquei olhando para ela e meus ombros murcharam. Por que você não me mostrou isso antes? Quando a gente foi procurar Terry-O? Ela olhou para mim como se eu fosse burro. Provavelmente porque eu era. Eu não precisei. Naquela época, você era um garoto fofo que queria fazer a coisa certa. Agora você tem 15 anos. Tem idade para ser um pentelho. E isso pode até ser direito seu como adolescente, acho. Mas essa é uma discussão que vai ter que ficar para outro dia. Agora, a pergunta é a seguinte. Você vai entrar no carro para dar uma volta comigo? Ou vou procurar o repórter que conheço no post para dar para ele um furo incrível sobre a agente literária que falsificou o último livro do cliente morto com a ajuda do filho que tem percepção extrasensorial? Dar uma volta aonde? Vai ser um passeio surpresa, campeão. Entra e descobre. Eu não vi escolha. Tudo bem, mas só uma coisa. Para de me chamar de campeão, como se eu fosse seu cavalinho de estimação. Tudo bem, campeão, ela sorriu. Brincadeira, é só brincadeira. Entra, Jamie. Eu entrei. Capítulo 55. Com que pessoa morta vou ter que falar dessa vez? Seja lá quem for, e o que quer que a pessoa saiba, acho que não vai impedir que você vá para a prisão. Ah, eu não vou para a prisão, disse ela. Não acho que eu curtiria a comida e muito menos a companhia. Nós passamos por uma placa indicando a Ponte Cuomo, que todo mundo em Nova York ainda chama de Tappan Zee, ou só Tap. Eu não gostei disso. Aonde estamos indo? Renfield. O único Renfield que eu conhecia era o ajudante comedor de moscas do Conde Drácula. Onde fica isso? Em Tarrytown? Não, é uma cidadezinha ao norte de New Paltz. Vamos levar 2 ou 3 horas, então relaxe e aprecie a viagem. Fiquei olhando para ela, mais do que alarmado, quase horrorizado. Você só pode estar de sacanagem. Eu tenho que voltar para casa para o jantar. Tudo indica que tia vai comer em um esplendor solitário hoje. Ela pegou um frasquinho com um pó branco amarelado no bolso do casaco, do tipo que tem uma colherzinha dourada presa na parte de dentro da tampa. Abriu-o com uma das mãos, virou um pouco do pó nas costas da mão que estava usando para dirigir e cheirou. Fechou a tampa, ainda com apenas uma das mãos, e guardou o frasco. A destreza e velocidade do processo denunciaram a prática que ela tinha.
Ela viu minha expressão e sorriu. Seus olhos estavam com um novo brilho. Nunca viu ninguém fazer isso? Que vida protegida você tem, Jamie. Eu já tinha visto adolescentes fumando maconha. Já tinha até experimentado. Mas coisas mais pesadas? Não. Já tinham me oferecido êxtase em um baile da escola, mas recusei. Ela passou a palma da mão no nariz de novo, um gesto não muito encantador. Eu ofereceria um pouco, porque acredito em dividir, mas essa é minha mistura especial. Cocaína e heroína, em 2-1, com um toque de fentanila. Eu desenvolvi tolerância. Ia fazer sua cabeça explodir. Talvez ela tivesse mesmo tolerância, mas deu para perceber quando fez efeito. Ela se sentou mais ereta e começou a falar mais rápido, mas pelo menos ainda estava dirigindo direito e dentro do limite de velocidade. Isso é culpa da sua mãe, sabe? Durante anos, eu só levei as drogas do ponto A, que costumava ser a Marina da Rua 79 ou o Aeroporto Stuart, para o ponto B, que podia ser qualquer lugar dos 5 distritos. No começo era só cocaína, mas os tempos mudaram por causa do Oxycontin. Essa merda vicia rápido, tipo papum. Quando os médicos pararam de fornecer, os viciados começaram a comprar nas ruas. Então o preço subiu e eles perceberam que dava para ter a mesma onda com uma carreira da branquinha e mais barato. Aí recorreram a isso. É isso que o homem que estamos indo encontrar fornecia. O homem que está morto. Ela franciu a testa. Não me interrompe, moleque. Você queria saber? Eu estou contando. A única coisa que me lembro de querer saber era onde estávamos indo, mas não falei isso. Eu estava tentando não sentir medo. Estava dando um pouco certo porque ela ainda era Liz, mas não muito porque ela não parecia em nada com a Liz que eu conheci. Não usa o que você fornece, é o que dizem. É o mantra, mas depois que a tia me expulsou de casa, comecei a experimentar um pouco. Só para não ficar deprimida demais. Depois, comecei a experimentar muito. Depois de um tempo, não dava mais para chamar de experimentar. Eu já estava usando. A minha mãe te expulsou porque você levou esse lixo para nossa casa. A culpa foi sua. Provavelmente seria mais inteligente ficar calado, mas não consegui me segurar. Ela tentar culpar minha mãe pelo que se tornou me deixou com raiva de novo. De qualquer forma, ela nem prestou atenção. Mas vou te dizer uma coisa, Jamie. Eu nunca injetei. Ela falou com uma espécie de orgulho desafiador. Nem uma vez. Porque quando a gente cheira, a gente tem a chance de se livrar. Quem injeta nunca mais volta. Seu nariz está sangrando. Era só um filete descendo pelo vão que fica entre o nariz e o lábio superior. Ah, é? Valeu. Ela limpou com a base da mão de novo e se virou para mim por um segundo. Eu limpei tudo? Aham. Agora olha para a estrada. Sim, senhor fiscal, disse ela, e por um momento pareceu a antiga Liz. Não partiu meu coração, mas apertou um pouquinho. Nós dirigimos. O trânsito não estava ruim para uma tarde de dia da semana. Eu pensei na minha mãe. Ela ainda devia estar na agência, mas iria logo para casa. No começo, não ia se preocupar. Depois se preocuparia um pouco, e depois muito. Posso ligar para minha mãe? Não vou dizer onde estou, só que estou bem. Claro, pode ligar. Peguei o celular do bolso e, de repente, o aparelho sumiu. Ela o pegou com a velocidade de um lagarto pegando um inseto. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela tinha aberto a janela e jogado o aparelho na estrada. Por que você fez isso? Gritei. Era meu. Que bom que você me lembrou do seu celular. Agora estavam me seguindo as placas para a I-87, a Truway. Eu tinha esquecido. Não é à toa que chamam isso de entorpecente, sabe? E ela riu.
Eu dei um soco no ombro dela. O carro foi para o lado, mas voltou a seguir em linha reta. Buzinaram para nós. Liz lançou outro olhar para mim, mas ela não estava sorrindo agora. Ela estava com o olhar que devia fazer quando estava lendo os direitos das pessoas, dos meliantes. Se você me bater de novo, Jamie, vou bater nas suas bolas com tanta força que vou te fazer vomitar. Deus sabe que não seria a primeira vez que alguém ia vomitar nessa lata velha. Você quer tentar brigar comigo enquanto dirige? Agora o sorriso voltou. Os lábios se abrindo só o suficiente para eu ver as pontas dos dentes. Quer ver? Eu não quis. Não tentei nada, nem, caso você esteja querendo saber, gritar para chamar a criatura que habitava Terriô, embora ela estivesse agora teoricamente sob meu comando. Eu assobio e você vem a mim, meu rapaz. Lembra disso? A verdade é que ele ou ela nem passou pela minha cabeça. Eu esqueci, do mesmo jeito que a Lisa esqueceu de tirar meu celular de cara, e eu nem tinha cheirado droga para botar a culpa nisso. Talvez não tivesse chamado de qualquer forma. Quem sabia se ele viria? E se viesse? Bom, eu tinha medo da Liz, mas tinha mais medo da coisa da luz morta. Morrer, ficar louco, destruir sua própria alma, o professor dissera. Pensa bem, moleque. Se você ligasse e dissesse que estava bem, mas dando uma volta com a sua velha amiga Liz Dutton, você acha que ela só diria: tudo bem, Jamie, ótimo, manda ela comprar alguma coisa para você jantar? Eu não falei nada. Ela ia chamar a polícia, mas isso não é o mais importante. Eu devia ter me livrado do seu celular na mesma hora, porque ela pode rastrear. Eu arregalei os olhos. Pode porra nenhuma. Liz assentiu, sorrindo de novo. Os olhos na estrada novamente, enquanto nós passávamos por um caminhão de cabine dupla. Ela botou um aplicativo de localização no primeiro celular que te deu, quando você tinha 10 anos. Fui eu que ensinei como esconder, para você não encontrar e ficar todo putinho. Eu ganhei um celular novo 2 anos atrás, murmurei. Havia lágrimas ardendo nos cantos dos meus olhos. Não sei porquê. Eu me senti... Não sei qual a palavra. Espera aí. Talvez eu saiba. Sim. Ludibriado. Eu me senti ludibriado. Você acha que ela não botou o aplicativo no celular novo? Liz soltou uma gargalhada amarga. Você está de sacanagem. Você é o único filho dela, moleque. O príncipezinho dela. Ela vai continuar te rastreando daqui a 10 anos, quando você estiver casado, trocando a fralda do seu primeiro filho. Mentirosa filha da puta, falei, mas falei olhando para o meu colo. Ela cheirou um pouco mais da mistura especial quando saímos da cidade. Os movimentos ágeis e treinados como antes, mas dessa vez o carro oscilou um pouco e recebemos outra buzinada de reclamação. Pensei em uma luz da polícia nos iluminando e primeiro achei que seria bom, que acabaria com aquele pesadelo, mas talvez não fosse bom. No estado pilhado em que ela estava, Liz poderia tentar fugir de um policial e acabar matando nós dois. Pensei no cara do Central Park. O rosto e o tronco dele tinham sido cobertos pela jaqueta de alguém para que os passantes não vissem o pior, mas eu vi. Liz se animou de novo. Você seria um detetive tanto, Jamie. Com sua habilidade particular, seria uma estrela. Nenhum assassino escaparia porque você poderia falar com as vítimas. Essa ideia já tinha passado pela minha cabeça 1 ou 2 vezes. James Coughlin, detetive dos mortos. Ou talvez pelos mortos. Eu nunca cheguei a uma conclusão de qual soava melhor. Mas não da polícia de Nova York, continuou ela. São todos uns babacas do caralho. Seja detetive particular. Até consigo ver seu nome na porta. Ela levantou as 2 mãos do volante para indicar uma moldura. Outra buzinada. Dirija a porra do carro, falei, tentando não parecer alarmado. Não deve ter dado certo, porque eu estava alarmado.
Não se preocupe comigo, campeão. Eu já esqueci mais sobre dirigir do que você vai aprender na sua vida toda. Seu nariz está sangrando de novo. Ela limpou com a base da mão e limpou a mão no suéter. Não pela primeira vez, ao que parecia. Meu septo já era, disse ela. Vou ter que consertar. Quando eu estiver limpa. Depois disso, ficamos em silêncio por um tempo.